mais para frente. Agora nós vamos ter uma apresentação aqui, deixando até claro um pouco da estrutura do nosso evento. Nós tivemos essas duas apresentações, são apresentações de iniciativas selecionadas pelo edital, né? E a nossa ideia com o evento foi entremear essas apresentações das iniciativas selecionadas com algumas iniciativas convidadas pelo Ministério, que de alguma forma estão se relacionando com os projetos do SNIC ou de mapeamento cultural. Então agora aqui a gente vai realizar uma dessas apresentações, iniciativas convidadas, é o pessoal do Instituto Lidas, né, e o projeto Cultura Educa. Está com a presença da Carla Dose aqui, a coordenadora da área de Educação e Cultura do Ministério da Secretaria de Políticas Culturais. E acredito que vai ser uma oportunidade interessante, sempre nessa ideia de estar casando as iniciativas públicas, nesse sentido das cartografias, e as iniciativas que surgem da sociedade, ou seja, buscando trazer essa conversa. Gostaria de fazer também um comentário que a estrutura do edital que a gente montou foi exatamente trazer, sempre das iniciativas, a pessoa de articulação, ou seja, da concepção, da ideia do projeto, mas sempre também trazendo a pessoa técnica, ou seja, trazendo a visão, tanto a visão política como a visão técnica. Isso a gente acha importante trabalhar essas duas camadas de uma forma integrada, né? Então, bom, eu vou apresentar a Inaí aqui, que eu conheço muito bem, já tive várias conversas no Ministério, e eu vou passar o microfone aqui, ela apresenta a equipe aqui. Bem, Inaí, já teve a oportunidade de iniciar o diálogo. A gente faz parte aí do Instituto Lidas, que já tem um largo histórico na área de geotecnologias e mapeamentos, todos voltados à aplicação de políticas públicas ou subsídio de movimentos sociais. E estou aqui com o pessoal hoje para me ajudar nessa empreitada de apresentar aqui a proposta. Então eles se apresentam e a gente volta. Olá pessoal, eu sou o Cristiano Anderson, eu trabalho já há um tempo com a comunidade de software livre e tudo, eu sou desenvolvedor web já de longa data. E a gente vai falar um pouco do que foi usado para desenvolver o projeto, né? A gente usou tudo tecnologias livres, mapas, tudo. Acho que a Inaí vai explicar melhor o projeto, né? Mais uma introdução mesmo. Bom, eu sou o Ari, faço parte também da diretoria do Lidas, né? Faço parte da associação aí, que a gente vai falar um pouco também da experiência da Casa dos Meninos, enfim. Eu acho que é um pouco disso. Cristiano, você coloca aqui no seu. Bem, então, eu vou ficar um pouco de perto também. Bem, o Lidas, a gente está desde janeiro desse ano numa parceria com a Secretaria de Políticas Culturais, especificamente com a coordenação de Educação e Comunicação, a diretoria, né, como o Murilo citou, da Carla, voltada para a educação, e a gente está dentro de um guarda-chuva do termo de cooperação técnico entre MINC e MEC estabelecido no final do ano passado, né? Um termo de cooperação que, enfim, depois a gente pode até, se a Carla quiser falar alguma coisa a respeito. Mas a ideia foi, o nosso desafio colocado aqui era construir um mapeamento das iniciativas de cultura e educação, né? Conseguir identificar aí no território brasileiro o conjunto de atividades que trabalham a interface cultura e educação, né? Pensando a escola como esse meio de produção e acesso à cultura brasileira, né? Bem, vamos começar aqui. A gente está nesse momento justamente apresentando o nosso piloto do processo desse trabalho, nesse 1 ano de trabalho, né? O Cultura Educa, como foi batizado aí o nosso portal, ele vem justamente para ser o espaço
desse mapeamento e dessa troca e desse espaço que a gente está chamando de uma rede de cultura e educação, né? A ideia, a gente está trabalhando em parceria também com uma outra entidade do Rio de Janeiro, a Casa da Arte do Educar, e a gente passou ao longo desse ano pensando na construção dessa rede de cultura e educação, em conjunto com as outras ações da diretoria, para o mapeamento dessas ações. Então, eu queria falar um pouco sobre o que está por trás dos conceitos que o LIDAS e os princípios que o LIDAS traz na proposta de mapeamento dele. Então, vamos ver se a gente cai na internet. Não sei se vocês estão com problema. Qual é o nosso desafio aí que está colocado? Dentro da parceria MINT-MEC, estrategicamente foi pensado um trabalho com as escolas do programa Mais Educação, que são as escolas de atividade que trabalham atividade integral, né, de ensino integral, né? Então, o nosso desafio aqui é construir um mapeamento de 15 mil escolas do programa Mais Educação e mapear o seu entorno, as iniciativas, os equipamentos culturais que possam agregar ao processo pedagógico dessas escolas nesse processo do ensino integral, né? Então, o nosso primeiro desafio aí foi justamente identificar essas escolas e pensar o que seria esse mapeamento, né? Esse entorno da escola, a gente está chamando ele de território educativo. Eu acho que antes mesmo da apresentação, eu gostaria de colocar aqui do portal, eu gostaria de colocar aqui, você migra para cá? Ontem, no meu questionamento do SNCC, etc., e das questões que a gente estava debatendo, a gente conversou, eu coloquei um pouquinho a questão do porquê mapear, né? E que o LIDAS tem esse histórico da busca pelo mapeamento, mas o porquê que a gente está, afinal, indo atrás disso e quais são os princípios do nosso mapeamento. Então, a gente tem duas questões que a gente descobriu no processo aí ao longo do tempo, que foi a questão da escala e o que a gente está chamando de base censitária, né? Para o trabalho com o cidadão comum, com a lógica da vivência, a gente tem que se aproximar e pensar em informações no que a gente está chamando de território de vivência, né? Ou seja, uma coisa é você falar que São Paulo tem 5% de analfabeto, outra coisa é você dizer, ali no seu espaço, quantas pessoas moram que não são alfabetizadas? Né? Ali no entorno da escola, quantas pessoas são essas? Então, o nosso desafio foi encontrar uma escala de trabalho que fosse próxima dessa área de vivência, né? Mas, ao mesmo tempo, nessa questão da área de vivência, você pensa, como é que essas informações vão dialogar com um conjunto das demais informações da esfera pública, né? E aí a gente tem, no histórico do Instituto LIDAS, trabalhado com uma discussão de base censitária. O que é isso? É buscar, o setor censitário é a unidade mínima que o IBGE usa para fazer seu mapeamento do censo demográfico, e com esse setor, essa unidade mínima, ela contém um conjunto de informações, né, um conjunto de variáveis de dados que são utilizadas aí para o embasamento de todas as políticas públicas ao longo do período de 10 anos que a gente vai decorrer entre um censo demográfico e outro, né? Então, informações como a quantidade de moradores, renda, escolaridade, etc., essa informação tem ali no setor censitário a sua área inalienável. Porque se você corta um setor censitário, você não consegue identificar onde essa informação. Então, o desafio que o LIDAS vem buscando é como é que a gente agrega base censitária ao território de vivência para que as informações que são produzidas e que a população tem no seu próprio território possam dialogar
com um conjunto de outras informações. Então, a base censitária é o nosso link entre as possibilidades de cruzamentos de informações. E eu acho que isso aqui pode ser muito interessante para esse diálogo que a gente já iniciou aqui, né? Como que é que todas essas informações que estão sendo produzidas nessa diversidade de mapeamentos, elas podem ser cruzadas, e qual a unidade mínima de território que a gente está falando entre todos esses mapeamentos que a gente tem conversado aqui, né? Então, o que a gente está? O território educativo é justamente um conjunto, aí vocês podem ver ali, um conjunto de setores censitários no entorno dessa escola do Mais Educação. Então, você pode colocar ali no... Ele vai colocar o método que a gente utilizou para pensar como que a gente vai levantar. Então, esse aí é o portal Cultura Educa. Ele está sendo nosso protótipo. Por enquanto, ele é apenas uma interface em WordPress. E tem aqui a nossa metodologia de uso desse mapeamento. Então, é a identificação, a geocodificação da escola, a delimitação de um raio em torno dela e a agregação dos setores censitários que estão dentro desse raio, né? Com isso, a gente consegue captar um conjunto de informações no entorno dessa escola para, daí, levantar o conjunto de informações e equipamentos que estão nesse entorno, né? Quantos museus estão no entorno da escola? Quantos pontos de cultura? Quantas bibliotecas? Quantas iniciativas tem ali, né? Então, exato, obrigada. Então, ali vocês podem ver, pode subir um pouco, é esse método que a gente está utilizando, né? A escola no centro, o raio, os setores censitários que caem. Vocês veem que ele não é um círculo, né? Certinho, ele fica com essa rebarba aí, e a partir daí a gente vai imputar um conjunto de informações nessa área, né? Então, com que bases de dados a gente está trabalhando? E aí é interessante para o diálogo aqui que levantou. Por exemplo, né? Todas as bibliotecas nacionais públicas, museus, teatros, pontos de cultura, cinemas, equipamentos de saúde, CRAS, CRES, telecentros, áreas quilombolas, tem uma série de outras informações que a gente está trabalhando ali. Então, essas informações, elas foram, a gente está numa etapa do projeto que a gente já reuniu todas essas informações, tá? E isso foi adquirido num formato que é um formato que a gente vem questionando. É o formato que ainda não é o Open Data dos nossos sonhos. Isso aqui foi conseguido via ofício, pela parceria que a gente está, por sermos parceiros do Ministério, né? Então, a gente entrou em contato com os órgãos responsáveis e adquiriu esses dados. Nenhum desses foi coletado via microdados disponíveis, tá? Então, isso é muito importante, que dizer que a gente está trabalhando num formato que é um formato que a gente está, inclusive, brigando para que seja outro, tá? Então, a ideia é que, futuramente, e a gente já tem iniciado diálogos sobre isso, é uma questão de times mesmo, essas informações todas sejam plugadas nos sistemas onde elas estão disponíveis, tá? Então, a ideia é, da onde vai vir as informações de museus? Do SNCC. Da onde vai vir as informações do teatro? Do SNCC. Da onde vai vir as informações de outros sistemas, né? Então, com exceção das nossas bases primárias, que são o Censo INEP e o Censo IBGE demográfico, que os microdados estão disponíveis, todas essas bases elas foram conseguidas num formato convênio, parceria, ofício, entrega de CD e e-mail, tá? Ou seja, eu queria marcar isso aqui para dizer que isso a gente tem combatido, tá? Embora fosse o modo possível de existir nesse momento. Todas essas informações, e aí eu... Mas a partir do momento que vocês recebem por CD, vocês podem disponibilizar? Podemos. Informação pública. E a gente vai disponibilizar geocodificado. Ou seja, todos vocês, a ideia aqui é que, nesse momento, ela vem daqui, tá? A gente já geocodificou esse conjunto de informações. O nosso piloto é de Recife, então se vocês forem lá,
você pode mostrar na aba o que a gente já pôs disponível. Não, pode ser na geral mesmo. Pode pôr isso. Então tá aí, ó. Bibliotecas. Você pode colocar 2 bibliotecas públicas municipais em Recife. Museus. CRAS. Teatros. CREAS, que são os equipamentos de assistência. Telecentros. Pontos de cultura. E os equipamentos de saúde. Então, tudo isso aí, né, no município de Recife. Todas essas informações, elas foram feitas no método receber essas informações, geocodificar e criar e disponibilizá-las, né? O que de tecnologia a gente está... Eu vou entrar na questão das tecnologias, mas antes eu vou mostrar o conceito para vocês. Então, vamos clicar em uma escola, né? Clicando na escola, ela vai abrir justamente o que a gente está chamando desse território educativo, né? Esse entorno da escola, né? Então, essa área aí, se você for ver, quais são as informações que a gente tem nessa área? A gente tem uma ficha da escola, então isso é muito interessante também, porque o jeito que tudo isso foi construído com microdados do Censo INEP. Então, essa escola, por exemplo, tem acesso à internet banda larga? E quantos computadores esses alunos têm acesso? Então, por exemplo, ali, essa escola tem, né? Tem disciplina de artes? Ok, tem. Mas tem professor formado em artes? Não tem. Então, isso, pensando inclusive nas metas do Plano Nacional, que tem lá a questão dos professores formados, aumentar o número de professores formados em artes, essa é uma contribuição de enxergar isso no Brasil inteiro, tá? E aí, por exemplo, as notas do IDEB dessa escola, né? As atividades do programa Mais Educação que elas estão inseridas. Então, essa escola está trabalhando com hip hop, futebol, ciências e letramento, jornal escolar. E o perfil desse território. Você pode colocar para mim? Então, nesse momento, a gente ainda não está na etapa da inserção de dados. A gente está na etapa de disponibilização de dados. Qual é a questão? Que aqui, nessa área, toda a comunidade escolar vai poder, esses são os dados ditos oficiais. Onde estão os dados não oficiais desse território? Isso não existe em nenhum lugar. Ninguém sabe onde está o sarau do Zezinho, a quadra de esportes, onde tem o batuque que reúne, o tibone, enfim. Essas informações, elas só podem surgir, ganhar vida, pelos próprios moradores da região, pelos próprios alunos do entorno da escola. Então, o quesito colaborativo aqui é a inserção dessas informações por parte da comunidade escolar. Mas qual o X da questão? É como isso dialoga com os dados oficiais, né? E eu acho que aqui é uma contribuição interessante de uma questão para a gente pensar. Ok, aqui tem uma escola, aqui tem um ponto de cultura, mas quantas pessoas moram aqui? Né? E qual a política pública que está sendo executada nesse lugar? Então, a gente precisa achar uma unidade de troca da informação. E por isso a gente traz a questão da base censitária para a gente dialogar com isso. Então, assim, o território não é só um lugar onde você põe pontinhos, é assim, quantas pessoas moram ali, o que elas estão fazendo, enfim. Então, esse diálogo a gente considera muito importante. Então, por exemplo, nessa área, no perfil, a gente tem 3.000 domicílios, 9.000 moradores, tantos são alfabetizados, portanto, tantos são analfabetos, né? Quantas pessoas na faixa de idade estão ali, né? E qual o rendimento médio? E isso aí vai aumentar, a gente está num processo de criar um painel de indicadores, né? E aí, vou demonstrar ali, por exemplo, uma ligação entre, né, nos equipamentos de saúde. Então, por exemplo, onde é que está essa unidade de saúde? Quais as informações dessa unidade de saúde? Se clicar ali, ele vai diretamente para a ficha do DataSUS para saber qual a realidade
dessa unidade de saúde, né? E a ideia é que isso seja feito com os diversos sistemas possíveis. Isso aqui é só um link, isso aqui é só um hiperlink. Mas eu poderia abrir via web service todas as praças do PAC, uma série de informações que não são estrito senso de cultura, mas que são importantes para a gente pensar a realidade cultural. Então, a saúde não é equipamento de cultura, né? Mas ele tem um papel importantíssimo naquela realidade daquela região, né? Cultura em seu sentido amplo, né? Por isso, trabalhar, inclusive porque o Mais Educação, que é o programa, trabalha com... A ideia é trabalhar a saúde na escola, enfim. Então, hoje, o que a gente está colocando aqui na rua é isso. É um início de uma proposta de trazer os dados oficiais e uma entrada para os dados ditos não oficiais, os dados da vivência, os dados da realidade desse entorno escolar, né? Como que a gente, em termos de tecnologia, conseguiu colocar no meu... Não? Em termos de tecnologia, a gente está trabalhando, né? E aí aqui, respondendo a questão que o Pedro levantou ontem, né? O que a gente considera aqui uma possibilidade de diálogo interessante e propositiva é que a gente está trabalhando com bancos de dados geográficos. Ou seja, não é apenas uma imagem ou um ponto, não é só uma coordenada lat-long que está em cima do mapa. Isso é um banco de dados que tem informação geográfica. O que isso significa? Isso significa que eu tenho... Você quer falar, Cristiano? Bom, até explicando um pouco o que a gente está usando de tecnologia aí, nós estamos usando o Python como linguagem de programação, o GeoDjango, tá, que já possui uma série de funcionalidades para fazer cálculos geográficos, uma série de coisas. Isso aqui, por exemplo, é o próprio admin do Django, não sei se alguém aqui conhece, né, e com essa integração com o GeoDjango, ele permite que eu pegue, por exemplo, os shapes do IBGE e consiga traçar os municípios aqui na base de dados inteira. Então, aqui, qualquer cidade que eu pegar, mesmo que seja uma cidade do interior, já tem esses shapes importados. Tá? Então, a gente pegou tudo que era de bases, né, que eram públicas do IBGE e diversas outras fontes, que a Inaê já falou, importamos para cá e a gente fez, né, traçou, geocodificou tudo isso aqui, e a gente utiliza tudo funções geográficas para poder aproximar pontos, para poder traçar shapes, para poder, dentro daquele raio censitário, por exemplo, cadê aquela outra... tela, isso aqui, ó. Dentro desse ponto, no raio de 1 quilômetro, eu consegui identificar quais são os setores censitários do IBGE e assim traçar o shape. Tá? Então, a gente usou para tudo isso aqui o GeoDjango, inclusive, a gente tem também, cadê o... Acho que por aqui fica mais fácil. Aqui. Então, a gente tem setores censitários, não está nessa aqui está local na minha máquina, e essa base ela ficou muito grande, então eu não tenho ela, deve estar aqui. Tá? E você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, o Murilo me deu um toque aqui, que a gente está com horário para a gente fazer um diálogo, e depois amanhã a gente vai ter a oportunidade de explorar todas as questões de esfera técnica, e aí a gente tem aí um espaço mais longo para fazer esse diálogo. Então, eu vou colocar Não, acho que fica até mais fácil se tiver... que o tempo é curto, espremido, mas a gente pode ficar mais interessante no diálogo. Legal. Alguém já tem alguma coisa assim para colocar? Então, lembrando que essa questão do georreferenciamento, modalidades, a gente vai ter amanhã no debate técnico um tempo para aprofundar. Olá, bom dia. Meu nome é Leila, eu sou de um site educacional chamado sala.org.br. E é uma iniciativa maravilhosa, que essa história da cartografia. É um assunto pouco discutido hoje dentro das escolas, o que me preocupa muito. Eu li recentemente
num livro de letramento informacional para a educação, e lá falava como ler Atlas, né? E em nenhum momento falava, por exemplo, dessa história de cartografia digital, de toda essa concepção mesmo colaborativa. E o que me preocupa muito de tudo isso é como que a gente, se há em algum momento essa preocupação quando vocês fazem esse trabalho aí do Lidas, nessa parceria MINC e MEC, se há essa preocupação de como levar essa cultura para a escola, uma vez que esses dados que vão ser inseridos, como você falou, que não estão ali na visão do todo, né, que estão nas entrelinhas, se é a própria comunidade que vai colocar, ou seja, o aluno, o professor e até mesmo a comunidade em geral. Agora, como que isso está sendo pensado, se está sendo pensado, porque hoje o que a gente vê de barreira hoje dentro da escola, eu também sou educadora, a escola pensando tecnologia na educação e não cultura digital na educação, que é uma coisa bem diferente. É cultura, a gente está falando de cultura mesmo, né? Não de pensar o mapa e construir, mas como isso impacta realmente todo o processo social, né? Era isso. Não, então, é certo que vai ter essa discussão sobre desculpa. Meu nome é Paulo, eu sou arquiteto, trabalho com geoprocessamento há alguns anos e pelos meus cabelos, né, dá para ver um pouco. Mas assim, e eu já trabalho com o INAI já faz algum tempo, a gente começou junto com o Instituto Lidas e esse trabalho de georreferenciamento do espaço, pensar o espaço territorial do ponto de vista do usuário, enfim, o pertencimento da territorialidade, essa coisa toda, com geotecnologia, né? A gente vem desenvolvendo isso há algum tempo. Mas eu só queria complementar essa pergunta até para a Inaí, porque essa é uma discussão também que a gente tem feito. Assim, como é que isso se dá? Porque, por exemplo, metade dessas escolas não tem número, né? Elas vêm, como a Inaí falou, numa base de informações, que às vezes vem em Word, às vezes vem em planilha Excel, às vezes vem escrito à mão, enfim. E você tem que compilar esses dados todos e tem que já codificar isso de alguma maneira que seja... só que existem avenidas que são gigantescas, né? E você colocar ela no meio, no fim ou no começo, muda completamente o espaço territorial no qual existe esse pertencimento. Bom, então a discussão é exatamente isso. Como é que a gente faz isso? Uma das questões, eu acho que é exatamente isso, é tentar fazer com que a escola participe desse processo, ou seja, onde é que nós estamos, né? Eu, para falar a verdade, num primeiro momento dessa discussão, tive uma certa resistência a colocar essa ideia, mas eu acho que tem que caminhar por aí, porque assim, por que resistência? Porque as pessoas, como é que elas vão identificar onde realmente está a escola em relação ao espaço? Então a ideia era fornecer um mapinha. Olha, nós conseguimos localizar a tua escola mais ou menos aqui. Por quê? Através do CEP, através do nome da rua e através de algum setor de bairro, né? Algumas cidades têm o bairro como um distrito, algumas não, é meio solto. Mas, assim, é por aqui. Você consegue colocar isso no mapa? Então, a gente dá uma ferramenta que você vai lá, pega isso e puxa e coloca ali. Você consegue fazer isso? Assim, eu tinha, por mais estranho que possa parecer, assim, uma certa resistência. As pessoas não vão conseguir fazer isso de uma maneira no tempo que a gente precisa. Porque é exatamente isso. Não é uma linguagem que ainda mas seria fundamental que fosse. Para você observar o teu espaço, para você ver como isso... Né? Eu, no primeiro momento, eu tinha pensado assim, não, se ele der a rua inicial, estou entre a rua tal e a rua tal, mas aí entra um processo, são 7.000 pontos que vão ter que ser lidos individualmente para você poder localizar essa escola. Mas se houver uma ferramenta que é possível fazer, a gente estava pensando junto com mais um técnico, que é o Marcelo, que não pôde estar aqui, que trabalha com banco de dados, TI e tal, mas a ideia dele é essa, e depois, pensando nisso, eu achei fantástico mesmo, a gente conseguir fazer essa ferramenta para que a escola se autolocalize, sabe? E aí, a partir daí, ela comece a olhar o seu território, e isso faça parte de um processo não só do diretor, da professora, mas dos alunos, onde nós estamos, e começar o pensamento da localização espacial
nas escolas, não só por uma questão técnica, mas uma questão de conhecer o espaço no qual o ensino está inserido. Eu acho que isso faz parte desse processo. Se a gente conseguir fazer isso, seria fantástico. Eu acho que aí o processo todo. Bom, é isso. Desculpa. Essas são as cartografias colaborativas. Bom dia a todos, eu sou Carla Dose, sou da SPC. Primeiramente, queria parabenizar o Murilo aqui, o Américo, pela iniciativa. Eu gostaria de poder estar o tempo todo no seminário, mas alguém tem que trabalhar, exatamente. Então, eu queria trazer alguns elementos para contribuir aqui no processo de construção do Cultura Educa. O Mais Educação é um programa de implementação de educação integral intersetorial na sua definição. Então, ele abre para a construção interministerial de uma política educacional que prima pela educação integral em conjunto com as outras áreas, ou ele está fadado ao fracasso. Então, o Mais Educação já vem há 4 anos nesse processo, nessa tentativa de construção intersetorial. O Cultura Educa, eu acho que ele é uma possibilidade da gente enfrentar um paradigma na educação que é o que Paulo Freire chamava de educação bancária e que é tão atual, que é o despejar conteúdos em sala de aula que nada tem a ver com a realidade vivida e, portanto, pouco capazes de promover o reconhecimento do educando como sujeito de construção da sua história e, portanto, capaz de intervir na sua realidade, a sua realidade de moradia, de vivência. Então, o pano de fundo aí é a gente poder pensar metodologias que provoquem essa apropriação das informações do território como suas e como é que a gente se apropria dessas informações e transforma essa realidade. Então, é um tanto quanto ousado, mas ele precisa necessariamente, não importa o quantitativo agora não é o que está nos chamando, mas assim como não é prioridade, embora seja importante, mas a questão é sempre o como e não o que, o tema forte aqui. Como é que a gente faz com que educandos e educadores passem a trabalhar ou reconheçam, adotem como princípio partir da realidade concreta. Isso também é princípio da pedagogia freiriana que se perdeu no caminho. Então, esses temas, a cartografia pode ajudar em muito, mas ela por si só não basta. Então, necessariamente, o sentido pedagógico para o uso da ferramenta vem justamente dessa vivência. Em sala de aula, se existe uma metodologia de delimitação das bases da área de vivência a partir das bases censitárias, significa que, sim, a gente precisa olhar para o vivido em diálogo com os dados formais que existem naquele território que a gente não conhece. Então, eu acho que esse é um tema que, para a gente avançar no reconhecimento da prática educativa como uma prática cultural e dos processos culturais como práticas potencialmente educativas, a gente precisa que o ponto de cultura seja reconhecido como um espaço de educação. Então, se a educação integral precisa romper os muros da escola, as potencialidades desse território educativo precisam ser reconhecidas. Então, como é que a gente faz? Primeira coisa, a gente está assim, a Renaê falou 1 ano, mas não deu 1 ano ainda, 10 meses de trabalho. É que a gente reconheça as informações do entorno. Foi lançada agora a versão beta do Cultura Educa, justamente no encontro com os coordenadores do Mais Educação, que são pessoas que estão nos municípios articulando, todas essas responsáveis por articular as potencialidades educativas do território, sejam elas culturais ou não, porque a esportiva, as possibilidades existentes no CREA, no CRAS, são justamente os responsáveis por agregar, articular
essas potencialidades do território do entorno da escola à prática de educação integral. Então, é um transatlântico, esse processo na educação é justamente a gente pensar uma coisa gigantesca que começa, que tem alguma força no sentido de mudança de rota. Agora, é fundamental a gente compreender que isso está dentro de uma discussão mais ampla, que é, inclusive, de mudança das diretrizes curriculares. Quando o Américo fala que, de maneira eu acho muito importante, que a construção do material didático da escola pode vir da problematização dessa realidade vivida pelos educandos e educadores, né? Você não precisa, em pouco tempo, eu acho que a gente vai estar nisso já, né? Então, eu gostaria de ficar mais tempo, porque assim, só o que eu vi hoje de manhã já amplia o horizonte aqui, né, da construção que a gente está fazendo, mas eu acho que é um início e, enfim, eu acho que é isso. O Irá. Então, gente, eu só estou preocupado com a questão do horário, porque a gente não tem lugar muito próximo para comer. Eu ia até sugerir a gente aqui no Bar Brahma, que faz um coletivo, a gente vai atravessar, mas eu queria dizer o seguinte, a gente acompanha as apresentações do Lidas o ano todo, e hoje, puxa, para mim foi surpreendente, né? Muito bom, acho que a gente está... eu já estava conversando, inclusive, à tarde, a Módulo vai estar apresentando o que a gente está encaminhando, né, na questão do SNCC, né, e tudo se converge, quer dizer, a gente tem que ter a base censitária, né, a gente trabalhar com esses dados que já estão aí, né, e trazer isso para dentro do SNCC, ela é fundamental, né. O que a gente precisa discutir, né, é que na hora que a gente está mapeando quem são os atores culturais que estão em volta da escola, né, isso, de certa maneira, já vai dialogar com o que o DEAC apresentou, quer dizer, esses artistas, né, os grafiteiros, os artesãos que estão em volta, a cultura popular, os quilombolas, os povos de terreiro, quer dizer, todo esse público ele tem que, de alguma maneira, se refletir dentro dessas bases, né? Então, daí vem, de novo, a questão da participação social, né? Esse processo colaborativo, para a gente também não ficar, disponibilizar essas informações para a própria escola, né? Porque é a escola que vai tomar a decisão, né, de como serão esses processos dentro das bolsas, enfim, de todo o processo cultural dentro da escola. E aí, de novo, né, sempre levantando aquela bandeira, né, de que essa convergência, né, ela é mais do que necessária. Quer dizer, a gente não pode estar trabalhando em experiências isoladas, porque se a gente não conseguir se comunicar, a gente não vai conseguir potencializar. Então, eu queria dar os parabéns. Pode? Américo, eu só vou. A fala, tanto a sua quanto a sua, me tocam bastante. Eu venho desenvolvendo já há um ano e pouco um conceito de cartografia afetiva, que eu até vou apresentar aqui hoje às 6 horas, entrei pela porta dos fundos, mas vou apresentar aqui, que vai de encontro a isso. Eu vejo na maioria dos projetos aqui, claro, desculpa, meu nome é Breno e eu tô nos mapas de vista também. O Irá provocou ontem se eu sou o pai, o Léo a mãe, ou vice-versa, mas é alguma coisa assim, a provocação está no ar. Mas, enfim. Exato, cartografias afetivas. Esse trabalho do Cultura Educa é muito interessante, é muito bom você ter tudo isso claro, você ter esse território educativo claro. Assim como a maioria dos projetos aqui expostos vem com essa visão de clarear o território e clarear o que está acontecendo. Mas ainda é um ponto de vista técnico, de cima para baixo. Ainda é você entender, pela sua fala dá para perceber isso, você pensa no SNCC, ou falou agora do Cultura,
como uma forma de oferecer para a direção da escola, para a coordenação, os recursos necessários para pensar melhor essas políticas. Isso é uma abordagem, mas quando você traz o Paulo Freire, eu não posso deixar de ter essa fala aqui, que é a pegada do, tá, isso é muito legal, mas cadê a molecada apontando para eles quais são os recursos culturais da região? E mais do que isso, como eles se relacionam com isso? O museu é muito legal, o parque é muito legal, o grafite é muito legal, mas aquele moleque tem a vida dele numa pracinha que não vai entrar em nenhum indicador do SNCC, e aquilo ali para ele é fundamental. Então eu vejo esses processos de cartografia como uma possibilidade de ferramenta de educação muito forte, de você botar um grupo de participantes, sejam jovens ou adultos, tanto faz, mas botar um grupo de participantes para trabalhar as relações com o espaço e entender o que para eles é de fato importante ali, o que tem que ir naquele mapa dele e como ele se relaciona com aquilo. Esse é um mapeamento de baixo para cima, esse é um mapeamento não técnico, vivo, que para mim é muito mais interessante do que esses mapeamentos mais formais e tabelísticos. Eu vou para o subjetivo, entende? Eu vou para o afetivo, que é como botar essa molecada para se entender na relação. Então, vou apresentar isso às 6 horas, que pena que você não vai estar aqui, mas é isso. Agora, deixa eu só, eu acho que a Inês vai falar, mas assim, concordo plenamente, isso está pensado. Quando a gente pensa em agregar base censitária a território de vivência, a gente está pensando nos vínculos. Então, o portal interativo ela vai entrar nisso, mas já que você falou, a gente tinha que partir de algum lugar, né? Então, a interatividade do portal ela vem nesse sentido. O que para o educando é reconhecido como, né, espaço educativo, área de vivência. Agora, eu acho que o Paulo Freire falava em pedagogia da autonomia, acho que se ele tivesse vivo seria agora o próximo volume seria a pedagogia da criatividade, porque isso daqui a gente precisa criar novas formas de vivenciar princípios pedagógicos delineados na década de 50, que estão perdidos no projeto educacional do país. Entendeu? Rapidinho, só para fechar, então. Então, assim, tentar responder tudo numa só. Né? A gente volta. O porquê mapear está lá. A gente vai fazer um enfrentamento do monopólio da palavra, do que dizem do que é a nossa vida. A gente está criando a possibilidade de fazer uma construção de leitura e escrita da realidade vivida, né? E isso precisa ter isso é um processo acima de tudo pedagógico, né? E as escolas, a ideia é como é que a gente inclusive está chamando isso de um instrumental pedagógico virtual, né? A ideia aí depois a gente pode trocar mais figurinhas a respeito disso, a gente entra exatamente nisso, mas sim, o projeto prevê o como dialogar na escola para pensar atividades, inclusive o Breno já foi convidado oficialmente para que o mapeamento afetivo faça parte do caderno pedagógico que vai estar dentro do Cultura Educa para pensar mapeamento em diversas esferas. Mas, assim, a ideia justamente aqui, a gente precisa criar uma ponte entre esse saber local científico de vivência e esses saberes SNCC, gestão acadêmico e governamental. A questão a gente precisa ter subsídios para esse diálogo. E esse diálogo, em algum momento, inclusive se for para um questionar o outro, né? Inclusive para o enfrentamento, dizer, não, a minha realidade não é essa, a minha realidade é essa. Né? E eu quero disputar, eu quero interferir nas políticas públicas, assim, está aqui a minha realidade. Não tem, esse ponto de cultura está fechado. Não, esse outro do lado está aberto, e funciona assim, assim, assim. Então, assim, a ideia é como que a gente traduz um conjunto de informações de gestão pública para que isso seja apropriado pelo sujeito que está lá, o aluno que está aprendendo, enfim. Porque a gente tem... o fracasso escolar hoje, se fala muito dessa desassociação do conteúdo curricular à realidade desses alunos, a distância entre essas duas coisas. Aqui a gente tem uma possibilidade de aproximar. Então, você vai estudar a pirâmide etária da sua região, e não da Austrália. Quer dizer, você tem o papel de ampliar e ir para a Austrália, mas você pode ver lá, aqui, ó, minha realidade é essa.
né? Minha realidade, aqui a desigualdade é essa, aqui o número de acesso aos serviços públicos é esse, etc, etc. E aqui o papel da cultura é, inclusive, de desestabilizar esse processo, pensar a arte, a cultura como uma possibilidade do sujeito se imbuir, se apropriar-se de pertencimento do território, de pertencimento das informações, de dono das informações. Não é só acessar a informação. A gente tem que mudar esse deslocar, não é ter acesso à informação, é ser dono dela. Eu sou dono porque eu produzi, eu respondi o censo, eu fiz isso, aquilo, o dinheiro público do SNIC, etc, etc. Então, a possibilidade desse diálogo é o que é o nosso desafio que a gente está buscando aqui. Depois a gente pode entrar em detalhes sobre isso, mas, assim, a ideia é essa, é fazer o diálogo, né? Então, enfim, depois a gente conversa.